Boa noite, nobres irmãos e irmãs, pais, sejam convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: Trilhando o caminho estreito, a jornada do verdadeiro discípulo de Jesus, Mateus 7, 13 e 14. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade, em mais esta noite de estudo da Palavra de Deus. Todos sejam, em nome de Jesus, edificados, e peço já por gentileza que os irmãos possam deixar o vosso like, possam depois ao término deixarem um comentário, porque isso será de grande ajuda, né, para que esta palavra alcance, né, muitas pessoas na multidão da plataforma desse YouTube e também possam, né, compartilhar em suas redes sociais, grupos, no WhatsApp, no Telegram e assim por diante. Então, vamos aqui para o estudo de hoje, que será falando, né, comentando sobre o caminho estreito, um versículo muito conhecido, que está em Mateus capítulo 7, onde está dito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 ao 14 está inserido no Sermão do Monte, né? O contexto, né, onde está essa passagem está no Sermão do Monte, onde entenda-se, né, que é dos capítulos 5 ao 7, né? São três capítulos que estão, que é o sermão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e no 7, né, está inserida essa passagem, que é um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, onde ele instrui sobre o caráter do reino de Deus e a verdadeira justiça que é a sede dos fariseus, Mateus 5:20. Esses versículos se apresentam na conclusão do Sermão do Monte, então bem no final, quando Jesus faz advertências sobre a necessidade de uma decisão séria e comprometida em seguir o caminho de Deus e ser um verdadeiro discípulo de Cristo. A passagem diz, né, novamente, citando Mateus 7, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de que encontrem. Aqui Jesus contrasta dois caminhos. A porta larga e o caminho espaçoso representam o caminho do mundo e do pecado e da facilidade, seguido pela maioria, mas que leva à perdição. E outra porta, né, outro caminho é a porta estreita e o caminho apertado, simbolizam a obediência a Deus, a renúncia ao pecado e a busca pela justiça, um caminho difícil que leva à vida eterna. Então aqui nós vemos claramente dois caminhos, uma porta larga, um caminho espaçoso, né, um caminho largo, representando justamente o caminho que a maioria, né, das pessoas deste mundo caminho, né, que é o caminho do pecado, da facilidade, que é seguido pela maioria deste mundo. E o outro caminho é a porta estreita, caminho estreito, que simboliza a obediência a Deus, se subjugar à vontade de Deus, renunciar, né, se afastar, se arrepender do pecado, buscar a justiça, a verdade, que é este caminho que leva à vida eterna, né, a vida em abundância. Então, vemos claramente esse contraste, esses dois caminhos, onde a maioria deste mundo, né, a maioria deste mundo segue, caminha por ele, e muitos infelizmente vão até o fim, e outro é um caminho que poucos entram, que é, né, os escolhidos, né, os santos, a igreja, que muitos também já passaram por ele e alcançarão a vida eterna. Logo depois, né, desse ocorrido, dessa frase, Jesus continua alertando sobre os falsos profetas, né, Mateus 7, do 15 ao 20, a necessidade de ser um verdadeiro discípulo, Mateus 7, dos versos 21 ao 23, onde ele deixa bem claro que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas apenas que fazem a vontade do Pai. Então aqui novamente o Senhor Jesus lhe faz uma advertência, né, um claro aviso, que é muito conhecido, né, onde diz, né, que nem todos que dizem ou clamam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas o que fazem a vontade do Pai,
Então temos aqui novamente uma condição para entrar no reino de Deus, para ser participante do reino de Deus, tanto o espiritual como o literal, né, que virá na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que fazer a vontade de nosso Deus, né, do Pai. E o interessante, vindo aqui em Mateus 7, que é justamente quando ele fala, né, vamos aqui na frase, né, ele diz aqui, ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né, o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, ó, no dia da vinda do Senhor Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha só que frase forte. Mesmo essas pessoas, né, e aqui não são descrentes, não, são crentes, são pessoas que creram em Cristo, ó, expulsaram demônios, profetizaram em nome do Senhor Jesus, fizeram maravilhas. Olha só, isso aqui são dons no Espírito, né? Pessoas que tinham o dom do Espírito, fizeram tudo isso em nome do Senhor. Só que o Jesus ele fala, ó, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É interessante, quando nós vamos no grego, o que é a palavra aqui iniquidade? Eu venho aqui rapidamente, estou aqui no Bible Hub, né, que é uma ferramenta onde se pode acessar as escrituras no grego, né, no original em grego, no hebraico, aramaico. E vamos aqui em Mateus 7:23, vai aqui na última palavra, né, anomia. Você clica nela, a gente vai aqui direcionando pelo dicionário Strong, né, o Strong 458, a palavra anomia, o significado dela, olha aqui, ilegalidade, iniquidade, desobediência, pecado. Então a palavra anomia aqui, perdão, a palavra iniquidade é justamente a desobediência, a ilegalidade, ou seja, viver sem lei. Isso implica o quê, irmãos? Viver sem obedecer, né, às leis de Deus. Então essas pessoas que, né, disseram Senhor, Senhor, e não foram aceitas pelo Senhor Jesus, não entraram no reino de Deus, é que viveram uma vida sem obediência, de uma forma ilegal, né, digamos assim, de forma espiritual, né, não seguiram as leis de Deus, os 10 mandamentos, né, viveram de forma iníqua, desobediência, pecadora, né, ou seja, mas como que pode, né, pessoas que eram crentes e receberam essa sentença, né, do Senhor Jesus, são pessoas talvez crentes, né, hipócritas, que viveram de uma forma hipócrita, uma forma que, mesmo se utilizando dos dons espirituais, eles fizeram tudo isso para a própria glória, né? Não para a glória de Deus, para a obra dele, mas para a própria glória, como nós vemos muito nesse sistema religioso, né? Muitos profetizando, fazendo isso, aquilo, realmente coisas impressionantes, né? Movendo multidões, mas tudo para o próprio nome, para a própria glória, não para a glória de Deus e de Jesus, né? Se utilizando do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus, seu Filho, de forma não correta, né? Então, por isso que estes, que naquele dia receberão essa sentença, Senhor, Senhor, né? Falarão, né? Proclamarão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. E também crentes, né? Que, como eu disse, vivem de forma hipócrita, né? Ou com aparência de santidade, mas no íntimo vive de forma também pecadora, né? E aquilo, né? Deus sabe de todas as coisas. E se viver nessa hipocrisia, né? Essa dubiedade, no grande dia receberá essa sentença, né? Então é algo interessante de observarmos que muitos, né, hoje se prega que não deve mais as leis de Deus, né? A palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos não são mais válidos. É justamente isso, né? Ouvirão do Senhor que nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a desobediência, a ilegalidade, não viveram obedecendo às leis de Deus.
Então, tá aí a questão, né? Mateus 7, dos 13 ao 14, ensina que a vida cristã exige compromisso, né? Compromisso e esforço. O caminho para a salvação não é popular nem fácil, mas é o único que conduz à vida eterna. Jesus está chamando os seus ouvintes para fazerem uma escolha séria, a mais importante, né, de nossas vidas. Seguir a multidão ou segui-lo de verdade. Pois o mesmo disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então aqui é uma escolha séria que Jesus está chamando, né, fazendo esse chamado aos ouvintes, aqueles que ouvem o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, né, o Evangelho do Reino, que é essa escolha. Você quer seguir a multidão ou você quer me seguir de verdade? Em espírito e em verdade. Porque é aquilo, né, irmãos? A multidão, ela está seguindo por um precipício. É aquilo que foi dito aqui, né? O caminho, a porta larga, que é a maioria, né? Que é a multidão, o caminho espaçoso, seguido pela maioria, vai levar à perdição, à morte eterna. É um caminho ilusório. Né? Como diz, né? Seguir a manada é um erro terrível, porque está seguindo para um precipício. Estão sendo guiados por cegos. Cegos, né? Guiados por cegos. Mas seguir o Senhor Jesus de verdade, de todo o coração, vai encontrar o caminho, um único caminho, a única verdade e a vida eterna, que levam ao Pai, ao nosso Deus, através do Senhor Jesus. Então essa é a grande decisão, uma escolha séria, que os ouvintes todos que ouçam, né, e possamos, obviamente, né, segui-lo, o Senhor Jesus de verdade. Então aqui, seguindo esse estudo, o chamado para o caminho estreito. A jornada cristã, em sua essência, não é uma peregrinação tranquila por vales serenos, né, ou campos floridos. Antes, é um caminho desafiador, marcado por renúncias, cruzes e provas. O Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nos advertiu que seguir a Ele significaria tomar diariamente a nossa cruz e andar pelo caminho estreito. Mas o que significa trilhar essa jornada? Trilhar um caminho estreito é escolher a santidade sobre a permissidade, a obediência sobre a conveniência e a verdade sobre a popularidade. Não há glamour neste caminho, não há aplausos do mundo, não há mas há a doce presença do Senhor e a certeza de um destino glorioso. Então nós vemos aqui que não é um caminho, digamos assim, à primeira vista atraente aos olhos, né? Não há glamour nesse caminho, não há aplausos do mundo, né? As pessoas não aplaudem, as pessoas não dão valor como dão valor às coisas deste mundo. Mas temos a certeza, irmãos, que há a doce presença do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e a certeza de um destino glorioso, que é a vida eterna, o reino de Deus. Então, trilhar este caminho, interessante que é escolher a santidade sobre a permissidade. O que é essa permissidade, né? Vamos aqui rapidamente. A permissidade é uma característica de permissivo, de quem aceita, permite ou tolera o que normalmente as outras pessoas não aceitariam, né? Então, muitas das vezes, as pessoas do mundo, né, elas são mais permissivas, e não só para as coisas de Deus. Aí que está a questão, é para as coisas do mundo mesmo. Ela aceita, ela tolera, ela permite as coisas mundanas em sua vida ou no seu meio, em vez da santidade. Então, em vez de a pessoa viver em santidade, que é o que requer o caminho estreito, né, trilhar esse caminho estreito, ela prefere a permissidade. Permitir o mal, a injustiça, a mentira na vida dela. Ela escolhe, em vez de ser obediente a Deus, né, em vez da obediência ela prefere a conveniência.
Vamos ver aqui também o que é a conveniência. Característica de conveniente, do que convém, que é apropriado, oportuno ou favorável. Aceita o seu convite por conveniência. Aquilo que pode trazer vantagens para a pessoa o que o utiliza. Então, a pessoa, ao invés de ser obediente a Deus, ela é conivente com o mal, com a injustiça. Ela tolera, ela deixa. Se aquilo, mesmo que seja injusto, seja mentiroso, mas aquilo traz alguma vantagem na vida dela, ela permite. Isso é errado, isso não pode. Na vida do cristão, né, ao nós trilharmos o caminho estreito, nós não devemos ser permissivos com as coisas do mundo. As coisas de Deus, sim. Permitir que as coisas de Deus estejam em nossas vidas, né? Agora não, a pessoa ela prefere o quê? A permissidade. Permitir tolerar as coisas pecaminosas dessa terra. Ela prefere o quê? Em vez da verdade, ela prefere a popularidade, as coisas deste mundo, as coisas que são populares neste mundo, nessa sociedade atual. Não precisa ser muito, né? Não precisamos ser muito além, né? Para saber quais são as coisas que são populares neste mundo, né? Muitas das vezes é a questão da cultura, né? Que está ali entrelaçada na cultura, nos costumes. Então nós vemos aí a popularidade das coisas que a maioria faz, né? Vive, em vez de viver a verdade. Então uma coisa interessante que a gente vê aqui é que a vida do cristão, trilhar um caminho estreito, ele requer um posicionamento. Você se posicionar. Quando você vê que algo não é correto, é algo injusto, mentiroso, pecaminoso, seja o que for, você deve se posicionar e escolher a santidade. Você não pode ser permissivo, tolerar. Requer um posicionamento. E a gente vê muito isso, né, na palavra de Deus, nas histórias, né? Que muitas das vezes servos de Deus teve que se posicionar. A gente vê o caso de Daniel, por exemplo, quando ele estava ali no banquete do rei, né? E tinha todas aquelas carnes, aquelas coisas imundas. Daniel se posicionou: olha, eu não vou comer isso aqui não. Não vou comer isso. Ele se posicionou e passou meses, tempos, vivendo só comendo uma dieta vegetariana, né? E se posicionou ali. Ele falou: não vou aceitar esse banquete imundo. Né? Daniel, como um bom servo de Deus, ele seguia, né, a lei de alimentos imundos, né? Puros e imundos. Ele não aceitou aquilo. Ou seja, Daniel ele se posicionou. Algo que poderia para muitos ser algo bobo, não. Seja permissivo, coma aí. Poxa, não tem problema não. Deus conhece o seu coração, come aí. Ele preferiu a santidade. Como nós vemos, acho, se não me engano, Levíticos 19, 11. Ali que Deus ele chama o povo para ser santo. E no contexto é justamente aquilo. E em seguida Deus lhe dá a ordem, né? De alimentos puros, impuros, né? Carnes imundas e não imundas. Ele fala, né? Sejam santos, pois eu sou santo. Então Daniel ali ele preferiu ser porque é santo. Ele preferiu obedecer à vontade de Deus. Em vez de ser conivente, ele não quis tolerar aquilo, conviver com aquilo. Então toda vez que tinha ali os almoços, né, ali do banquete, ele não participava. Ele ficava na dele e comia lá o alimento dele, né, a dieta que ele seguia. Tudo para fazer a vontade de Deus. Ele não quis ser popular, porque se ele aceitasse aquilo, ele ia ser popular, todos iam gostar dele. Com certeza, quando ele fez, né, ele deu ele se posicionou dessa forma, muitos ficaram talvez com cara amarrada para ele. Ficaram ali, poxa, tá querendo nos humilhar, né? Querendo se achar o melhor, e não era querer se achar o melhor, ele só estava fazendo a vontade de Deus. Então, na vida do cristão, ele deve, ao trilhar esse caminho estreito, é isso que vem à mente, é isso que temos que escolher: a santidade em vez da permissidade, a obediência sobre a conveniência e a verdade sobre a popularidade.
E este caminho, né, esse fardo do caminho estreito, né, não há glamour, não há aplausos, ninguém vai aplaudir, né, vai bater palmas para você, mas temos a certeza, né, que Deus está conosco, fazendo essa vontade de Deus, estará conosco, estará ao nosso lado, e certeza que estaremos trilhando, né, um caminho para um destino formidável, né, glorioso. Amém? Então, seguindo aqui o estudo, porque poucos encontram o caminho estreito, o Senhor Jesus ele diz claramente, né, que poucos que encontram o caminho estreito, né, ele fala aqui que poucos encontram esse caminho. Por que que muitos encontram, né, esse caminho, né? Interessante que abordar essa questão. Jesus declarou que poucos encontram o caminho que leva à vida. Mas por quê? As Escrituras nos fornecem respostas claras. E aqui estão 5 motivos do porquê. Primeiro motivo, porque muitos amam mais as trevas do que a luz. E João 3,19 está dito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O pecado cega o coração dos homens. Muitos rejeitam o caminho estreito porque não querem abrir mão das suas práticas pecaminosas. Então, novamente, né? O homem não aceita. Um primeiro motivo disso é justamente que o homem tem natural, né, carnal, ele tem esse amor pelo pecado, né? Justamente ele vive nessa zona de conforto, como foi dito aqui, né? Ele prefere, né, a zona de conforto dele em vez de se posicionar contra a permissidade, contra das coisas do mundo, né, contra a conveniência do mundo, contra a popularidade do mundo. Então ele prefere viver nessa zona de conforto em vez de se posicionar, que é o que requer o caminho estreito. Então ele quer viver de forma pecaminosa e tem esse amor pelo pecado. Eles preferem permanecer na escuridão do que serem confrontados pela luz da verdade. Então nós vemos até interessante, né, que como vemos na ficção, né, o vampiro ele não gosta da luz, né? Então a luz do sol, então quando ele parece a luz começa a queimar, né? Começa a se desfazer, né? A mesma coisa a pessoa quando ela está na vida pecaminosa, né? Ela quer continuar na escuridão dela. Aí quando vem a luz, né, da verdade, do evangelho de Cristo, ela começa a queimar, né? Começa ali sentir desconfortável, porque é justamente essa luz do evangelho, ela confronta, né, as nossas vontades pecaminosas, né? Confronta a mentira, a injustiça, né? Nossa vida carnal, nosso coração que está inclinado para o mal, né? Então, assim, fazendo essa analogia, né? A gente vê claro, é tipo isso, né? Então eles preferem permanecer nessa escuridão porque é bom para eles, é conveniente, né? E não querem ser confrontados com a luz, não querem aceitar esse chamado a uma vida de posicionamento contra o mundo, né? O segundo motivo é porque o caminho estreito exige renúncia. Está dito Lucas 14:26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pequeno adendo aqui, irmãos, a palavra grega usada em Lucas 14:26 para aborrecer é miseor, que de maneira literal significa odiar ou detestar. Só que um esclarecimento, né? Jesus não está ordenando um ódio literal pelos pais e cônjuges ou pela própria vida. Obviamente que não. Pelo contrário, ele está usando uma figura de linguagem, uma linguagem hiperbólica, que é um recurso comum no ensino judaico. Era muito, muito comum, a gente vê isso muito na Bíblia, essa linguagem hiperbólica, né, até exagerada, né, como dita nos dias de hoje, para enfatizar que o nosso amor e compromisso com Ele devem ser superiores a qualquer outro amor ou lealdade nesta vida. Isso se alinha com o que ele mesmo disse em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui, a mesma ideia expressa
expressa sem a palavra odiar, mas com o significado claro de que o amor por Jesus Cristo deve ser superior. O aborrecer de Lucas 14, 26 deve ser entendido como um amar menos, no sentido de que se houver um conflito entre seguir a Cristo e agradar a família ou a própria vontade, o discípulo deve escolher Jesus acima de tudo. Isso reflete o chamado radical do discipulado, onde Jesus Cristo deve ser prioridade na vida do cristão. Portanto, o discipulado exige renúncia total. Muitos não estão dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus Cristo. Querem os benefícios do Evangelho, mas não a cruz que a acompanha. Então, aqui deixando claro que quando o Senhor Jesus, né, o caminho estreito, ele exige essa renúncia, é justamente nesse sentido. Não é que a gente deve, né, aborrecer de forma literal as pessoas, até porque isso não é cristão, né? Mas é nesse sentido, é de amar mais a Jesus do que as pessoas, né? Que foi uma linguagem hiperbólica. É que, como foi dito, né, aborrecer vem no sentido disso, é de quando houver um conflito entre seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo, também está ligada, né, à vontade do Pai, de Deus, né, e agradar a família, ou a própria vontade, né, o próprio desejo, o discípulo ele deve escolher Jesus acima de tudo. Escolher a vontade do Senhor Jesus Cristo, a vontade do Pai, de nosso Deus. Então é isso. Então aquele que amar mais o pai, a mãe ou as coisas deste mundo, amar mais a própria vontade e não aborrecer a própria carne, as pessoas em sua volta, nesse sentido de amar mais, né? Não é digno de ser discípulo de Jesus, não é digno de herdar o reino de Deus. Então por isso que muitos não aceitam esse chamado do caminho estreito, porque exige isso, e isso é forte. Muitos, né? Eu já vi muitos relatos de irmãos que passaram por um momento feio na vida ali com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, irmãos. Né? É algo forte. Por isso que é algo realmente radical, né? Um chamado radical que o discipulado exige. O Senhor Jesus, ele deve ser de prioridade na vida do cristão. Então o discipulado exige essa renúncia total. E muitos não estão dispostos a pagar esse preço de seguir a Jesus. É forte. Querem os benefícios do Evangelho, mas não a cruz que o acompanha. Então muitos querem só os benefícios do Evangelho, que é o quê? A vida eterna, né? A paz que excede todo entendimento, as bênçãos, né? Porque também, sim, Deus ele traz, né, as bênçãos na vida do crente. Né, reconciliar com Deus, né? Então muitos querem esses benefícios do Evangelho, mas não a cruz que o acompanha, que é essa aqui, essas renúncias, a renúncia da carne, das suas próprias vontades, daquela vontade que seja contrária à vontade de Deus. Em vez de agradar familiares, amigos, agradar primeiramente a Jesus Cristo, agradar ao Pai que está nos céus. Por isso que muitos não aceitam, é algo muito forte, algo muito dói às vezes, né? Mas esse é o preço, é um dos preços do discipulado. Terceiro motivo, porque muitos não aceitam o chamado, porque muitos não entram pelo caminho estreito, porque o mundo oferece um caminho atraente. Está dito em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Outra questão também, no original em grego, a palavra usada para mundo é cosmos. Este termo pode ter diferentes significados na Bíblia, dependendo do contexto. O primeiro contexto, dependendo ali do significado do contexto aplicado, né, a palavra cosmos, pode ser o universo, né, a criação do mundo, do universo, que está, por exemplo, vemos em João 1,10. Também pode ser as pessoas no mundo, como vemos também em João 3,16, onde está dito, né, a famosa frase, porque Deus amou o mundo, aqui é cosmos, no sentido de pessoas. Pessoas, Deus amou as pessoas. E terceiro, o sistema mundano de pecado e de rebeldia contra Deus. Um exemplo disso é em 1 João 5,19.
E tem outros sentidos também, se não me engano, a palavra cosmos, tem seis significados, né? Então, há outros também. Mas aqui, para os principais, né? Acho que está o suficiente, né? E no contexto de João 2,15, o mundo se refere justamente ao sistema de valores contrários a Deus, ou seja, seria mais a opção 3, né? O sistema mundano de pecado e rebelião contra Deus, e rebeldia. Se refere ao sistema de valores contrários a Deus, ou seja, tudo que promove desejos carnais, orgulho e afastamento de Deus. Então, o mundo aqui, que muitos não entendem, né? Como assim não ameis o mundo, né? E o que nele há, se devemos odiar as pessoas, né? Coisa assim, isso não quer dizer isso. É nesse sentido de amar o sistema mundano, esse sistema de coisas que o mundo, que está no mundo, né? Da sociedade. João não está dizendo que devemos amar, deixar, né? De não amar as pessoas, não devemos amar as pessoas ou a criação de Deus, mas sim que não devemos nos apegar aos valores deste mundo que nos afastam de Deus. Então, nós devemos amar o mundo nesse sentido, esse sistema pecaminoso de valores que são contrários à vontade de Deus, que se rebelia contra Deus, um mundo de pecado. E o que há no mundo que não devemos amar? No versículo seguinte, João explica o significado de amar o mundo. Então, no verso 16, o João já dá a dica, que está dito: porque todo o que há no mundo, a corruptência da carne, a corruptência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo aqui, ó. A corruptência da carne, a corruptência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo, ou seja, do sistema deste mundo, o sistema pecaminoso deste mundo. E o que é a corruptência da carne? Desejos desordenados e pecaminosos do corpo. Que é a corruptência dos olhos? A cobiça, desejo de possuir coisas de forma errada, o que não é sua. Soberba da vida, o que é? É o orgulho, a arrogância e a busca por status sem Deus. João ensina que esses valores são passageiros, enquanto aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, como vemos no verso 17 de 1 João 2. O mundo que não devemos amar é o sistema pecaminoso de valores que se opõem a Deus. Em vez de nos apegar a estas coisas, devemos buscar a vontade de Deus que traz a vida eterna. Portanto, o caminho largo é sedutor, oferecendo prazeres, passageiros, riquezas e fama. Muitos escolhem essa estrada porque parece mais fácil, é recompensadora no curto prazo, sem perceberem que o seu fim é a destruição, é a morte eterna. Então, é justamente isso, porque muitos seguem esse caminho porque parece mais atraente. Justamente mantenha elas nessa vida de conveniência, de passividade, de zona de conforto, está serem aquilo que Paulo fala em Romanos 12. Vamos aqui rapidamente em Romanos 12, que ele diz o seguinte. Vamos aqui. Aqui, ó, que ele fala, ó, não sejam conformados com este mundo. Aqui, ó, o mundo é o mesmo sentido, é cosmos, é o sistema de pecado deste mundo. Não sejam conformados. Ou seja, se deixar levar pelas coisas deste mundo, conformado. Que é o meu significado é outra coisa, de conformidade. Estar harmonizado com este mundo. Ou seja, em sincronia, não deixe de estar em sincronia com essas coisas, com esse sistema de pecado desta terra, em harmonia com as coisas erradas deste mundo. Paulo lhe chama, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então aqui é justamente isso, é viver nesse caminho sedutor. As pessoas preferem estarem conformadas com este mundo. Por isso que as pessoas preferem o caminho, né? Um desses motivos, né? Desses porquês é isso. Elas preferem ficar na conformidade, na permissidade. Portanto, o caminho é largo e sedutor, oferecendo prazeres passageiros, riqueza de fama.
Então é aquele caminho, né, de ilusão, caminho ilusório, de mentira. E aqui eu peguei até uma ilustração muito interessante. Aqui tem 3 ilustrações que eu queria mostrar para os irmãos. Que é uma delas é essa, que alguns irmãos já devem ter visto, né? É bem conhecida essa imagem, esse desenho, né? Que aqui ó, você pode ver, tem 2 caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. Aqui você pode ver a porta, ela é bem mais larga, todo mundo está entrando por ela. Aqui tem um demônio, né? Pode ser dizer que é o próprio diabo, né? Tocando um instrumento, ou seja, ali conduzindo, né, as massas, a multidão ali na música dele, né, dançar conforme a música, né, existe essa expressão, ou seja, iludindo as pessoas, conduzindo elas a dançar a mesma música do que o diabo quer tocar, né, está tocando. Você pode ver que é um caminho bem mais bonito, né, que tem flores, né, olha só, é interessante que aqui, ó, o caminho é de flores, bonito, largo, as pessoas vão andando, ó, estão andando, e ela solta de precipício, está lá embaixo, né, uma figura aqui de um dragão, né, pronto para devorá-las, né, um sentido aqui figurado, né, como a morte, uma besta que irá devorá-las, né. Então é justamente isso, é um caminho ilusório, fama, de riquezas, e no fim vai levá-las à morte. Serão comidas, vamos dizer assim, né, de forma figurativa pelo grande besta, né, que é a morte eterna. Já o caminho estreito, ó, não é nem um pouco convidativo, né, que é uma portinha pequenininha, estreita. O cara ainda tem que entrar aqui com a cruz ainda enorme, seguir pelo caminho estreito, ó, cheio de voltas, né, de curvas. Aqui não é o caminho retinho, bonito. Aqui é o caminho cheio de curvas, está subindo, mas no fim alcançará, né, o Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Outra ilustração também muito interessante é essa aqui, né? Aqui, ó, o caminho, as pessoas andando aqui por um tapete vermelho e lá no finalzinho, né, cai no fogo. Ó. Então aqui também um caminho bonito, convidativo, aqui o demônio, né, aqui recepcionando as pessoas, dando riqueza, dinheiro, ouro. Aqui tem outro demônio também, tocando, né, um violão também bem parecido com essa ilustração, né? Ou seja, dançando ali, as pessoas dançando conforme a música. E chegando, até lá chegando no final, né, no fim dessa caminhada, cairão no fogo eterno, serão destruídas. Já o caminho estreito é um caminho novamente, não muito convidativo, mas levará lá ao reino de Deus, né, a Jerusalém celestial, lá no final, a cidade cintilante, né, brilhando de ouro. E é isso. O caminho estreito é isso. É um caminho que muitos entram porque são iludidos, ó. São iludidos pela riqueza, pela fama, pela beleza, mas tudo é pó. Acham que vão alcançar algo maravilhoso, mas no fim alcançarão a morte. E outra ilustração também muito interessante é essa aqui, ó, 2 caminhos. Um é o caminho de riqueza, de fama, ó, de carrão, né, cidade, lugar onde mais, né, há o pecado, desobediência, egoísmo, ó, salvação pelas obras, acho que pode se salvar a si mesmo, por conta própria, prazeres mundanos, e é a morte eterna. Já o caminho da salvação, o caminho estreito, a justificação pela fé, salvação pela graça, santificação, glorificação até chegar ao que é a vida eterna, ao reino de Deus. Então é um caminho, o caminho largo, ele tem essa ilusão, essa mentira. Muitos escolhem essa estrada porque parece mais fácil. É recompensadora ao curto prazo, né? A curto prazo recompensa muito mais rápido, sem perceberem que o seu fim é a destruição. Então aqui é o caminho rápido, a recompensa rápida, dinheiro, fama, beleza, né? Mas infelizmente cairão, né? Serão destruídos. Então o terceiro motivo é isso, é algo porque é um caminho que é mais prazeroso, né, aos olhos, né, atraente. Então é por isso o terceiro motivo, né, disso. O quarto motivo, né, do porquê, porque muitos são enganados por falsos ensinamentos
Está dito em 2 Timóteo 4,3: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias corrupçências. Falsos mestres prometem um evangelho sem a cruz, um cristianismo sem renúncia. Muitos são atraídos por mensagens que agradam a carne, mas os afastam do verdadeiro caminho de Jesus Cristo. Então, outro motivo também é esse juízo que vem sobre muitos, que é um juízo de Deus. Esses falsos mestres que vêm com essa palavra, com esse evangelho meia boca, água com sal, água com açúcar, né? É esse evangelho sem renúncia, sem a cruz, né? Sem a renúncia. Mas são atraídos, né, essas pessoas, que a gente vê muito isso mais no sistema religioso, nessas grandes igrejas, denominações, uma mensagem que agrada mais a carne do que o espírito. E acaba, assim, se afastando do verdadeiro caminho de Jesus Cristo. O verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Então isso é muito preocupante também, muito sério. Por isso que nós, né, como servos de Deus verdadeiros, né, devemos pregar o verdadeiro evangelho e não esconder isso, que sim, é um caminho complicado, que há renúncia, que deve agradar mais o espírito do que a carne. É um caminho que você deve, além do caminho ser estreito, você tem que carregar a cruz. Então é isso, mas vai levar a uma vida, a vida eterna, a vida em abundância. E até mesmo o próprio caminho estreito, ele tem sim os seus momentos de alegria. O crente não passa a vida toda sofrendo, triste. Não, também não é assim. Né? A vida do crente, eu diria que até é muito mais feliz do que a dos incrédulos, né? Das pessoas do mundo. Porque muitos acham que vivem nessa vida, desse caminho, né, ilusório, muitas das vezes vivem no fundo mesmo do coração, estão tristes, estão com depressão, estão com muita ansiedade, muito medo, tem medo, muito medo da morte. Isso é muito comum nos descrentes, o medo da morte, porque no fundo ela sente aquela coisa, caramba, o que vai acontecer depois de eu morrer, né? Tem este medo e ainda também o medo de perder as coisas deste mundo, né? Pô, se eu vou morrer, eu vou perder minha casa, meu carro, meu dinheiro, minha fama, meus prazeres. Tem muito aquele medo da morte. Você pode ver, acho que muitos até falam, né, que o maior medo do ser humano é a morte. Para você convencer a pessoa de fazer algo, você primeiro o que você faz, muitas vezes requer aquele plano, né, de, ó, se você não fizer isso, eu vou te matar. Por quê? Porque o ser humano tem esse medo da morte, tem esse pavor. Claro que também, obviamente, que a morte é algo ruim, né? Mas o crente não deve ter este medo. Se fosse assim, Jesus tinha renunciado, né, à cruz. Falou, não, vou morrer aqui, tá doido. Vou deixar, eu não vou morrer, não. Jesus não teve medo da morte. Os apóstolos não tiveram medo da morte. Os homens da antiga aliança, do antigo, né, dos servos de Deus da antiga aliança, muitos não tiveram medo da morte. Perseguiram, né? Prosseguiram no caminho até o fim. Muitos foram mortos. Então, o crente não deve ter este medo, né? Então, o caminho do crente, eu diria que é muito feliz. Só que há sim essas renúncias. A cruz, né? Agradar o espírito, alimentar o espírito em vez da carne. Então, esses falsos ensinamentos, né? Um evangelho falso, muitos ensinam, né? Pregam só bênçãos, só prega bênçãos, maravilhas, não que Deus vai fazer isso para tua vida, vai fazer isso, aquilo, só promete aquelas coisas, mas não prega o arrependimento do pecado, né? Se santificar, buscar agradar mais a Deus do que ao homem, abandonar certas práticas errôneas ou costumes, que é justamente esses costumes mais populares, né, que a maioria segue, em vez de seguir a verdade, o que realmente a palavra de Deus manda fazer. Então é isso, é o caminho que muitos não seguem o caminho estreito justamente por isso, porque não suportam a sã doutrina. E estamos neste tempo, né?
Ainda mais nos dias de hoje. Estamos vivendo esse tempo como nunca. Muitos não seguem essa doutrina, estão caindo em mentiras, em fábulas, em falsas doutrinas. Não suportam ouvir a palavra de Deus, a puro evangelho, o simples evangelho. Querem ouvir coisas extraordinárias, fábulas e não sei o que. Você vê essas doutrinas doidas aí pela internet, pelo sistema religioso, a pregação da prosperidade. Só prega prosperidade, prosperidade, isso, aquilo, e Deus vai fazer, Deus vai não sei o que. E não prega o que é o âmago do evangelho, é a renúncia, é o perdão, é o arrependimento do pecado, é a cruz. A mensagem principal do evangelho é essa. Não é à toa que começou por João Batista falando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus também, quando ele começou o seu ministério, ele começou assim: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se de quê? Do pecado. Então o âmago do evangelho é isso. Então, e muitos estão esquecendo essa pregação esquecida, né? Ignorada. Então, infelizmente, muitos são enganados por falsos ensinos, falsos mestres, que pregam um evangelho falso, que nega, que esconde a cruz, esconde a renúncia e esconde o Espírito, a vontade soberana do Espírito, e afasta do verdadeiro caminho de Jesus Cristo. E por isso muitos alcançarão, né? Não conhecem o caminho por causa disso. E o quinto motivo, né? O quinto último motivo é porque requer perseverança e poucos querem persistir. Mateus 24, 13, Jesus fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A jornada cristã é longa e árdua. Muitos começam bem, mas desistem diante das dificuldades. A falta de perseverança impede que muitos cheguem até o fim. Então, o caminho estreito também requer essa força, essa perseverança, e muitos também não estão dispostos a persistir, né? Aí até o fim. É longa, é árdua, mas a recompensa é certa, mas infelizmente muitos não querem, né? Muitos começam muito bem, mas desistem, né, diante das dificuldades. É aquilo que está dito em Eclesiastes 7, né? Melhor o fim delas, né? O fim das coisas do que o começo. Ou seja, é melhor você começar até mais ou menos, mas terminar muito bem, né? É perseverar até o fim, né? Com a coroa da vida, do que começar muito bem, né? Cheio de energia, cheio de vontade, aí no fim desiste, né? Larga o barco, né? Pula do barco. Então a falta de perseverança também impede muito de chegar até o fim, de perseverarem num caminho estreito. Quando vê que tem muito dessa dificuldade, nessa perseverança, a pessoa ela não quer. E é aquilo que eu dito anteriormente, né? A pessoa ela quer manter naquele estado de conforto dela, a zona de conforto. Não quer sair desta zona. Então, quer sair da escuridão, né? Então, isso é o quinto motivo, né? O último motivo dessas questões, né? De por que muitos não querem entrar pela porta estreita. Né? Justamente por isso. É um caminho que é árduo. Requer deixar de amar as trevas. Exige renúncia. Exige deixar de iludir pelo caminho largo, porque ele aparece atraente aos olhos. É um caminho que tem que deixar os falsos ensinamentos que agradam a carne e seguir pelo puro evangelho. E por último, um caminho que requer perseverança, persistir. Né? Então, né, irmãos, que ao contrário, né, que muitos não seguem por causa disso, que sejamos o inverso disso, né? O reverso disso é nós perseverarmos até o fim nesse caminho, não sermos enganados, né, por falsos ensinamentos, não deixarmos, né, que o mundo, né, que os caminhos desse mundo nos pareçam mais atraentes, né, sermos iludidos por essa aparência, né, por essa beleza do caminho largo.
de deixarmos, né, a renúncia de lado, possamos todos os dias renunciar, seja quanto isso doa, né, o que devemos renunciar, seja o que for, devemos fazer sobretudo a vontade de Deus, né, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Amar mais a Deus do que ao mundo e deixar, né, sempre as trevas, né, de lado. Estarmos na luz de nosso Deus que dissipa todas as trevas, né? Os desafios do caminho estreito, né, falando justamente sobre porque muitos, né, não vão por esse caminho. Agora, justamente também pelo desafio do caminho estreito. Primeiro desafio que há é a renúncia do eu. Seguir a Cristo pelo caminho estreito significa negar a si mesmo. O mundo prega autoindulgências, né? Então, uma delas, né, o mais famoso de todos, né, faça o que quiser, né? Que muitos já ouviram, faça o que quiser. Siga o seu coração. Busque a sua felicidade. Olha aí. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir, pois a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A renúncia do eu é a maior luta do cristão. Significa abrir mão dos seus desejos dos desejos que nos afastam de Deus e modificar, né, mortificar a carne, né, renegar, né, repreender a carne e viver pelo Espírito. O caminho estreito é um caminho de redição completa ao senhorio de Jesus Cristo. Então o mundo ele prega essas autoindulgências, né, faça o que quiser. Isso é algo satânico, algo demoníaco. Até tirei aqui, peguei aqui para os irmãos, para mostrar para os irmãos, né? Que aqui, ó, isso daqui é muito conhecido pela lei de Telema, que é o que diz a lei de Telema: faça o que tu queres, há de ser todo da lei. Aí diz, né, o amor é a lei, o amor sob a vontade, né? Esse amor aqui é um amor, não é um amor ágape, né? É um amor pelas coisas do mundo, né, pelo pecado. Aqui isso foi criado por Aleister Crowley, né? Que ele acreditava ser o profeta de uma nova era, né? O Ion de Horus, com base numa experiência espiritual que ele e sua esposa na época, né, Rose Edith, tiveram no Egito em 1904. E quem é Aleister Crowley, né? Praticamente ele é também conhecido como o pai do satanismo moderno, né? Aleister Crowley foi um membro, né, da ordem hermenêutica da Aurora Dourada, né? E também teve essa primeira seita, né, ocultista que ele participou, criada ainda no século XIX, influente, né, no ocultismo britânico, responsável pela fundação de uma doutrina filosófica, né, que batizou de Telema, depois líder da Otto, né, várias seitas ocultistas, né, mais conhecido como autor das suas obras de magia, misticismo, dentre elas os livros da lei, né, que é onde está essa frase, né, que eu falei aqui para os irmãos. É onde está essa frase, está nesse livro, a lei, o livro da lei, onde se tornou, né, uma escritura sagrada, principalmente para os telemitas, né, e outros tratados sobre diversos assuntos sobre esoterismo e a cabala e o tarô. Então é isso, né? Crowley ele foi poeta, ele foi um mago, escritor, hedonista, né? Ou seja, alguém que busca o próprio prazer sempre, constantemente, né? Então é isso. Olha só quem criou essa frase, né? Um ocultista, um mago, um satanista. Por muitos ele é considerado o pai, né, do satanismo do século moderno, né, do século XX e século XXI. Até hoje, seus ensinamentos é muito respeitado em meio a esses círculos esotéricos, né, ocultista. Telema, né, que está o símbolo dessa seita, né, um hexagrama de unicursal, é bem parecido, né, uma estrela de 6 pontas, né. Então é isso, faça o que tu queres. Será que isso é da vontade de Deus? Será que fazer o que você quer é com base na vontade de Deus? Será que isso vem de Deus? Ou vem do mundo, né, do sistema pecaminoso? Isso daqui podia dizer, né? Faça o que tu queres. Assinado Satanás, né? Podia estar assim. Seguir o seu coração, será que isso é correto? Jeremias 17 diz que o coração é enganoso.
é terrível, que é Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o coração do homem é enganoso. Sua doença é incurável, porque o coração do homem, na carnal, ele tende para o pecado, né? Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, ele tende para as coisas do mundo. É pecaminoso. Então, por isso, essa doença incurável, o coração do homem ele tem essa corrupção já natural. Então, por isso que a palavra de Deus ensina, né, que devemos guardar nossos corações em Deus, né? Que Deus ele transforma os nossos corações, né? Troca os nossos corações. O Espírito dele age em nossos corações para a gente entender para as coisas do Espírito, né? Para as coisas de Deus. Então, mas o coração carnal, ele é enganoso. Quantos caem, né, no engano justamente por acharem que, estou seguindo meu coração, estou fazendo o que é certo. Aí muitos quebram a cara. Busque a sua própria felicidade, né? É claro que a felicidade é algo bom, obviamente, né? Quem não quer viver feliz, né? Isso não é proibido, mas o problema é essa felicidade, né, está alinhada com a vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que está no carnaval, ela está sendo feliz lá, está toda alegre, feliz. Aí eu te digo, essa pessoa, essa felicidade, ela é conforme a vontade de Deus, ela agrada a Deus. Não é uma felicidade temporária, momentânea, uma felicidade ilusória. Porque essa busca dessa felicidade que muitos pregam é essa felicidade ilusória. É uma felicidade passageira, uma felicidade passageira. Depois passa, a pessoa fica triste, bate um arrependimento às vezes. A pessoa não está plena. Devemos buscar a felicidade que está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Como diz Neemias 8:10 e outras passagens também, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria está ligada à felicidade. Então a felicidade deste mundo, essa autoindulgência, busca a sua felicidade, mas essa felicidade ela não é ilusória, uma felicidade mundana, fazer o que quiser, né? Fazer o que quiser pecaminoso, mundano, seguir o seu coração, algo também enganoso, ilusório. Então devemos negar a nós mesmos e essas frases mundanas. Que o próprio Senhor Jesus falou, ó, seguir após a mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz, a sua cruz e siga-me. A renúncia do eu é a maior luta do cristão. É interessante que eu, em grego, depois até ver isso com mais detalhe, trazer até isso a algum estudo, que o eu em grego é ego. E é interessante que a semelhança, né, de egoísmo, ego, né, que é sempre a busca de agradar a si mesmo, é muito interessante, né? O eu em grego é ego. Então tem algo aí, né, ligado, né, egoísmo, o ego. Então a renúncia do eu é a maior luta do cristão, significa abrir mão dos seus desejos que nos afastam de Deus, né, e mortificar a carne e viver pelo Espírito. Então o caminho, né, o caminho estreito é um caminho de redição completa ao senhorio de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus tem que ser Senhor em nossas vidas, né? E agora a outra, né, a segunda desafio do cristão é rejeitar o mundo, né? A rejeição do mundo. O mundo ama o que lhe pertence, né? Mas rejeita aqueles que pertencem a Cristo. Como está dito em João 15:19, o próprio Senhor Jesus fala, ó, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso vos odeia o mundo. O verdadeiro discípulo implica em viver contra a correnteza. Seremos perseguidos, zombados e mal compreendidos. Mas muitos preferem o caminho largo por causa da aceitação. Mas o verdadeiro seguidor de Cristo está disposto a perder tudo para ganhar a Cristo. Então a gente vê, né, o caminho
que muitos preferem o caminho largo porque vão ser aceitos no meio, né, em sua faculdade, no seu trabalho, faculdade, família. E seguir a Cristo há muito das vezes isso mesmo, a rejeição das pessoas, pessoas que são mesmo o cristão verdadeiro, né, o discípulo verdadeiro, às vezes é rejeitado na escola, na faculdade, no trabalho. Pessoas olham com cara torta, né? Pessoa é chamada de quadrado, de retrógrado, essas coisas, né, que as pessoas geralmente chamam. Então é isso, a pessoa vai ter que seguir nessa, na perseguição, muitas das vezes, na zombaria, zoação. Ah, o crente lá, esse quadrado, ainda vive no passado, né, nas épocas antigas. Não, não é que é a época antiga, é que é a vontade de Deus. Às vezes é mal compreendido. Às vezes a gente fala, né, nós seguimos firmes os mandamentos de Deus, a santidade. As pessoas não entendem. Ah, isso daí é bobeira. Poxa, viva a vida. As pessoas falam muito isso, né? Viva a vida. Isso não tem nada a ver, isso é radicalismo. É ser muito religioso. É uma mal compreensão do mundo, as pessoas que é isso. Então muitos preferem o caminho largo por causa disso também, né? Mas o verdadeiro seguidor de Cristo está disposto a perder tudo para ganhar Cristo. Paulo diz em Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo aqui, ele era um homem muito, antes de se converter, né, ele era muito respeitado no meio dos judeus, né, no judaísmo. Era um intelectual muito respeitado. Era um homem de uma classe até alta, né, financeira, né, dizendo, financeiramente falando. Mas neste trecho, o apóstolo Paulo expressa que renunciou tudo o que antes ele valorizava, sua posição, né? Ele é um homem muito respeitado em sua época, no judaísmo. O seu conhecimento que ele tinha também, aquele conhecimento errado, né, que muitos já estavam, muitos judeus, muitos rabinos na época estavam se entregando, né, conhecimento espúrio. E o próprio status religioso dele, né, que ele tinha. Para o quê? Para ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E este princípio, obviamente, se aplica a nós também. Devemos estar dispostos a abandonar qualquer coisa que nos impeça de um relacionamento profundo com Deus e Jesus, seja o orgulho, o pecado, as ambições vazias ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas. Isso não significa que devemos literalmente abandonar tudo, mas sim que devemos ter, em primeiro lugar, né, devemos que sim que Deus, né, esteja em primeiro lugar em nossos corações. Quando colocarmos acima de tudo, em nossas prioridades e desejos se aliam com a vontade dele, novamente citando aqui Romanos 12:2. Então aqui não é literalmente abandonar a casa, a família, né? Obviamente não tem nada a ver com isso. Abandonar tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Que desagrada a Deus, né? Que não é da vontade de Deus. Então devemos abandonar tudo isso, né? Esse conhecimento. Às vezes a pessoa ela sai de uma religião, de um círculo, de uma outra crença, né? E ela deve abandonar aquilo, porque aquilo não é com base na doutrina, da sã doutrina. Então ele deve abandonar aquele conhecimento, aquela posição. Talvez ele trabalhava com algo que não era, que é errado, né? Que não é do agrado de Deus. Então ele deve abandonar aquele emprego. Às vezes aquele emprego ele tinha um alto status social, né? Mas era um emprego espúrio. Por exemplo, um DJ. Vamos supor aqui um DJ. DJ, dependendo, né? Ele tem uma fama muito grande, um status social muito grande, né? E deve abandonar essa profissão, porque é uma profissão que infelizmente é espúria. É ali lado a lado com o pecado, com coisas pecaminosas. E aqui posso dar vários outros exemplos, mas aqui um exemplo mais claro, né? Objetivo é isso. Deve abandonar essa posição dele, status religioso, pessoas que estão no sistema religioso, estão nessas seitas aí dessas denominações religiosas aí. Às vezes era um grande pastor, é um grande presbítero, um diácono, e deve abandonar para seguir o verdadeiro
sã doutrina, a verdadeira igreja de Deus. Renunciar a tudo isso. Por isso que muitos não entram por essa porta, porque tem toda essa renúncia, né? Para que assim, né, possamos viver conforme a vontade de Deus. A perfeita, agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então o desafio do cristão requer isso também, né? Negar a si mesmo, rejeitar a rejeição do mundo, abandonar as coisas do mundo. Terceiro desafio do cristão também é a guerra espiritual. Aqueles que trilham o caminho estreito devem estar preparados para a batalha. O inimigo investe contra os santos, né, contra os santos com tentações, dúvidas e tribulações. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, né, ciladas do diabo. Efésios 6:11. A jornada cristã é um campo de guerra, mas não estamos sós. O Senhor dos Exércitos, né, o nosso Deus, marcha à nossa frente. E a sua força, né, em sua força somos mais do que vencedores. Então mesmo, né, essa guerra espiritual, né, que nós passamos, o inimigo ele investe muito forte contra nós, né, muito contra nós, com tentações, com dúvidas em nossa mente, né? Não devemos ser duvidosos, né? Como está em Tiago capítulo 3, né? Que aquele que duvida é como a onda do mar, né? Que vai levado para uma onda, para um lado para outro pelos ventos, né? Os ventos da vida. Não temos que ter a nossa mente blindada. E as tribulações também, né? Que vêm, devemos perseverar. E é como o Paulo fala, né? Da armadura de Deus em Efésios 6. Colocar o capacete da salvação para brindar a sua mente dessas dúvidas, colocar ali a capacete da salvação, ter a renovação do seu entendimento, estar com a mente nas coisas de Deus, se revestir da armadura de Deus, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da pregação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tem que revestir dessa armadura de Deus para que possamos estar firmes contra essas astutas, né, covardes ciladas do diabo. O diabo ele é covarde, ele é traiçoeiro. Então devemos estar preparados para essa batalha espiritual, para essa guerra espiritual. E não devemos ter medo, irmão, porque é Deus que está ao nosso favor. Né? Até falei muito sobre isso, sobre a coragem, né, de confiarmos em Deus na pregação da semana passada. Vou até ver aqui, ó, para os irmãos que ainda não viram, né? Semana passada eu abordei sobre Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Foi uma pregação muito abençoada, os irmãos se sentiram muito edificados. Então, para aqueles que ainda não assistiram, por gentileza, assistam, né? Muito importante. E é isso, Deus está ao nosso favor. Não devemos ter medo nessa batalha espiritual. O Senhor dos Exércitos marcha à nossa frente. A sua força, né? Somos mais do que vencedores. Então, um desses desafios, né? Recapitulando aqui, os desafios do caminho estreito é a renúncia do eu, a rejeição do mundo e a guerra espiritual. Mas tudo isso, sobre tudo isso, irmãos, nós iremos sobressair. Em nome de Jesus. Se estamos firmes, né, firmes na rocha, firmes no fundamento, que é Jesus Cristo, firmes em nosso Deus, nosso Pai Celestial, com certeza nós iremos sobressair sobre tudo isso. Não iremos renunciar ao eu, não nos iremos importar com a rejeição do mundo, de maneira nenhuma. O que importa é ganhar a Cristo, pertencer a Ele, como Paulo fala em Filipenses 3:8, e batalhar todo santo dia e vencermos. Essa guerra espiritual já está ganha, irmãos. Somos mais do que vencedores, né? Somos mais do que vencedores. E agora a glória, né, da perseverança. Trilhar o caminho estreito pode ser difícil, árduo, mas as recompensas são eternas.
Como está em Apocalipse 2:10, sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O final dessa estrada não é trevas, mas uma cidade celestial, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Ali encontraremos o Rei dos Reis, que nos receberá de braços abertos e dirá: Vinde, benditos do meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. O caminho estreito pode parecer solitário, mas não estamos sós. Milhares de santos o percorreram antes de nós. E acima de tudo, Jesus, o nosso capitão, caminha conosco. O apóstolo Paulo escreveu: resisti-lhes, perseverai até perseverando firmes na fé, sabendo que os irmãos que vos têm em todo o mundo, né, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Pedro, né, perdão. Então ele escreve isso em 1 Pedro 5:9. Nesse trecho, Pedro está falando sobre resistir ao diabo, manter-se firme na fé. Ele encoraja os crentes, lembrando que não estão sozinhos em suas lutas. Outros irmãos em Cristo estão passando por mesmas aprovações semelhantes em todo o mundo. Isso nos ensina que as dificuldades, as tentações, as perseguições que enfrentamos fazem parte da caminhada cristã, o caminho estreito. Ao saber que outros irmãos também passam por isso, podemos ser fortalecidos, lembrando que Deus é fiel para nos sustentar, como Paulo também escreve, também disse: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Está em 1 Coríntios 10:13. Ou seja, não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus sempre está, a força dele está conosco. Está nesse caminho para nós vencermos. Então não devemos, né, nos acovardarmos, né? Sentimos ali pressionados por esse caminho. Jamais. A glória da perseverança, aquele que perseverar até o fim, este viverá. E será salvo. É um caminho estreito, né, irmãos? Pode ser realmente, é difícil, não é fácil. É uma luta diária, né? Todos nós passamos por isso, mas ninguém está sozinho, irmãos. Você não está sozinho, você está passando por dificuldades, por provações. Você não está sozinho. O próprio apóstolo Pedro escreve isso. Perseverem, resistam até o fim na fé, firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, as mesmas coisas. Resistir ao diabo, mantendo firme na fé. Então isso aqui é um encorajamento do apóstolo Pedro. Não nos sentimos assim sozinhos, solitários. Por isso a importância também da comunhão, né, da igreja estar unida em comunhão, porque muitos irmãos dão testemunhos, né, de vitória, de milagres. Um fortalece o outro, né, ali dá uma palavra de consolação, né, uma mão amiga ali, ajuda o irmão, consola. Às vezes tem um irmão ali que está no erro, o irmão ali com carinho, com amor, com humildade, exorta o irmão, né, para tirar ele daquele engano. E assim por diante. Então, por isso também a importância da comunhão, né? Estamos unidos, juntos. Porque é isso, o irmão ele vai ver que não tá, o crente vai ver que não tá ali sozinho. E acima de tudo, Deus está com ele. Deus está comigo, Deus está contigo. Jesus, nosso capitão, está ao nosso favor. Se estamos num barco, né? Vamos ver aqui a passagem que Jesus, né, os seus discípulos estão no barco, e ali as ondas, né, do mar começam ali a balançar o barco de um lado para o outro, aí os discípulos começam a ficar desesperados. Falam, nós vamos morrer. E o Senhor Jesus ali deitado, descansando, tirando um cochilo. Aí Jesus teve que levantar e dar ordem, né? E ali tudo parou. Então, se Jesus está no mesmo barco que nós, não devemos temer. Jesus é o nosso capitão, né? Nosso general está conosco. Então, precisamos perseverar, né, nesse caminho estreito. A glória da perseverança não será algo em vão.
Então, não estamos sozinhos nas nossas lutas. E Deus sempre nos dá força e um caminho para vencermos. Como está dito, né, aqui em 1 Coríntios 10:13, e sempre nos dará um caminho ali, uma vereda para escaparmos, né, da tentação, de qualquer coisa maligna, para prosseguirmos, né, firmes no caminho. E aquele que está no caminho, firme e forte, toma cuidado, porque até no próprio 1 Coríntios 10:13, aqui no verso 12, diz, tem um pequeno alerta, né? Acho importante até falar isso aqui. 1 Coríntios 10 fala o seguinte, né? No verso 12 fala assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Na versão internacional, NVI, está até mais explícito isso. Ó. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, mesmo, né, o irmão que está ali firme, né, no caminho, isso, glória a Deus por isso, né? É o que todos nós queremos estar, né? Firmes. Julgue para que não caia. Tome cuidado, porque às vezes, justamente nessa confiança de estar no caminho estreito, ele pode ali deixar a desejar, né? Aí pode ali estar com eu esqueci, né, a expressão agora, mas frouxar, né? Deixar ali correr solto e acabar caindo ali num erro, né? E acabar caindo, né, no caminho. Então, tomar cuidado, né, todos nós com esse também esse aviso, né? Assim, aquele que julga estar firme, né, cuide-se para que não caia, né? Então, é isso. E saindo aqui agora, indo para algo que eu quis também abordar, muito interessante, as 8 evidências e características de que o crente está no caminho estreito. Que eu deixei 8 evidências de que e características, né, que de fato o cristão está realmente no caminho estreito. E a primeira evidência disso é o amor por Deus acima de todas as coisas. Mateus 22:37, e amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, né, entendimento. Quem está no caminho estreito ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, colocando-o em primeiro lugar em sua vida. Então aqui uma primeira grande característica e evidência de um crente que está no caminho estreito é isso, amar a Deus acima de tudo, colocando em primeiro lugar, né, na vida dele. Segunda evidência, arrependimento e a luta contra o pecado. Lucas 3:3 está dito: não vos digo, antes, se não vos arrependestes, todos de igual modo perecereis. O crente verdadeiro não vive na prática do pecado, mas se arrepende e busca uma vida santa. Né? Ou seja, uma vida de santificação. Só um momento, irmãos, deixa eu beber rapidamente uma água aqui. Então, o crente ele busca, né, viver em santidade, né? Sempre está procurar se arrepender, né? Terceira evidência, né, a obediência à palavra de Deus. Em João 14:15 está dito: se me ameis, guardai os meus mandamentos, né? Então, o Senhor Jesus aqui ele deixa claro que Jesus estava pregando, né, os mandamentos de Deus, do Pai. Então, aquele que ama verdadeiramente a Deus, ele segue e obedece de forma radical mesmo a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus, ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está no caminho estreito não apenas crê, mas vive conforme a vontade de Deus. É aquilo que Tiago fala, né? Não somente ser ouvintes e leitores da palavra, mas praticantes dela. A quarta evidência, a produção de bons frutos. Mateus 7:16 está dito: por seus frutos conhecereis. O crente gera frutos do Espírito. Nós vemos também isso em Gálatas 5, né? Do 22 ao 23, versos 22 ao 23. A sua vida reflete transformação. Então, como que é algo muito coerente, né? Quando alguém fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, mas ela vive de forma totalmente oposta a isso, né? A vida dessa pessoa, os frutos dela, né, que são as atitudes, o que ela fala, o que ela faz, o que ela pensa, e tudo isso
são esses frutos, né? Então a pessoa pensa só coisa errada, pecaminosa, fala coisa errada, tem atitudes errôneas, né, carnais. Então isso não tem como a pessoa ser um crente verdadeiro que demonstre esses frutos. O crente, o cristão, ele reflete na vida dele, de fato, a transformação que ele teve, né? Que ele teve. Aqui está dito, né? Se não me engano, em 2 Coríntios, em Cristo, as coisas passaram e se foram, né? E em Cristo tudo se faz novo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, do Espírito e da água, né? Do batismo, é uma nova criatura. É um novo homem, uma nova mulher, no sentido que de caráter transformado. Essa nova pessoa, né, é esse caráter transformado. Então a vida desse crente tem que refletir a transformação que ela teve, ou seja, nesses frutos, né? Antes ela tinha só frutos carnais, agora é buscar ter frutos do Espírito. Então a primeira, né, quarta e grande evidência é isso, é a produção de bons frutos, né? Também segue de boas obras também. Então é isso aqui, né? Um grande sinal, né, de que é um crente verdadeiro é aquilo. É os frutos dele, né? Então conhecereis a árvore pelos frutos, né? Então isso é muito interessante. Quinta, a perseguição e a oposição do mundo. Novamente citando aqui João 15, 19, né? Se fostes do mundo, o mundo o amaria, né? Porque era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Quem está no caminho estreito não é aceito pelo mundo e pode enfrentar rejeição e perseguição. Então, novamente, né? Quem é verdadeiramente de Deus, um discípulo de Jesus, algum momento na vida, ou vários momentos, vão passar por isso, a rejeição e perseguição. Sexta, a vida de oração em comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Um crente no caminho estreito tem vida de oração, buscando a Deus constantemente, né? Então aí tem ali uma busca plena por Deus, todo dia está orando, todo dia está buscando. Isso é um grande sinal de que o crente está no caminho estreito, né? Ele busca sempre estar ali em comunicação, né? Conversar com Deus. Isso também é uma grande evidência. O penúltimo aqui, o desejo pela santificação. Hebreus 12:14 está dito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente ele busca ser santo e separado do pecado. Então também outra grande evidência, ele sempre está em busca da santificação, né? De estar separado, seguir em paz. É uma pessoa que tem paz de espírito, né? Tem paz com todos, sempre busca, né? O crente verdadeiro ele tem essa característica, né? Se deixar por ele mesmo, por nós mesmos, né, irmãos? A gente segue paz com todos. Ele não quer guerra com ninguém, quer seguir paz, né? Tratar as pessoas bem, tranquilo, a gente não quer guerra com ninguém, mas infelizmente, né, sempre tem aqueles que tentam, né, atentar a pessoa, né, querer guerra. Mas a gente sempre deve buscar a paz com todos, né, a santificação, porque ó, o pré-requisito, né, para ver ao Senhor devemos estar em paz e santificação, né? E por último, perseverança até o fim. Mateus 24:3 está dito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem está no caminho estreito persevera até o fim, né? Firme na fé, se mantém firme na fé, mesmo em meio às dificuldades, né? As tribulações, os ventos da vida, né? Essas características não significam perfeição, né? Isso é bem claro. Não significa uma perfeição absoluta, mas mostram que é um coração voltado para Deus, que caminha em obediência, arrependimento e dependência do Pai Celestial. Então, essas foram, né, as 8 características, né? E que nós, né, os irmãos, possam examinar a si mesmos, né? Se todos nós, né, nos auto-examinarmos, né? Para ver se nós não estamos com essas 8 características, né? Porque já que foi dito aqui, vemos, né, citamos nessas 8 características, nessas 8 evidências, né? Amar a Deus acima de tudo, o arrependimento e a luta contra o pecado, a obediência da palavra de Deus, a produção de bons frutos, se está sendo, às vezes, já foi perseguido, né, em oposição ao mundo, uma vida de oração,
desejo pela santificação e a perseverança, né? Que desejo de, nossa, eu vou perseverar até o fim, né? Vou estar aqui firme e forte. Né? Quem estiver assim, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, que possamos permanecer assim, né? Dessa forma até o fim. Pois como foi dito, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? E se alguém, né? Algum irmão, alguma pessoa viu, poxa, eu tô nessa característica aqui, eu tô falhando, nessa nessa evidência que eu não estou muito bem, então busque, né, se consertar, né, busca ali consertar, né, poxa, eu não tô muito obediente, então busque estar obediente, né, poxa, eu não estou orando muito, busque orar mais, né, poxa, eu nunca fui perseguido, talvez, né, seja porque você não está se posicionando, lembra aqui que eu falei mais no começo do estudo, né, que a vida do cristão requer, né, trilhar o caminho estreito requer esse posicionamento, né, se posicionar, não ser permissivo, não ser conveniente, né, ali convivente, perdão, né, a pessoa tem que se posicionar muitas das vezes, e justamente nesse posicionar, aí que vem a perseguição, né, o mundo, o sistema em sua volta, ele se opõe, ele se posiciona contra ti, né, então, reveja aí os seus conceitos, né, o que você pode estar fazendo de errado, né, e me desejo, né, pela santificação e o perseverança, né? Se vê algo que talvez não está ali muito correto, né? Busquemos, né? Busquemos, estamos nos consertando, né? Porque ainda há tempo de arrependimento, ainda dá tempo de se consertar, né? De limpar suas vestes, né? Para quando o grande dia, né, da vida do nosso Senhor Jesus, estejamos, né, prontos, né, para sermos ouvir, né, daquilo que Jesus falou, né? Vem, benditos de meu Pai, né, tomar o reino que está preparado para vós, né, desde a fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Então aqui foi essas outras características. Tem outras também, né? Mas eu acho que essas foram as 8 principais, né? Mais importantes. E chegando aqui ao fim do estudo, o chamado final. Permanecei, né, até o fim. Permanecei firmes. Meus irmãos e minhas irmãs, se você iniciou essa jornada, não olhe para trás. Lembremos o que o Senhor Jesus disse em Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lance a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Jesus usa a imagem de alguém que segura o arado e olha para trás para ilustrar a necessidade de compromisso total no seguimento a Ele. Quem decide seguir a Jesus não pode viver com saudade da velha vida ou hesitar em sua caminhada, ou seja, voltar atrás. Então nós não podemos isso de forma nenhuma, ter saudade da nossa velha vida, daquilo que nós vivemos no passado, no nosso antigo eu, nossa antiga criatura. Nós temos que considerar tudo aquilo, como Paulo disse, né, em Filipenses 8:9, tudo como um esterco, lixo. Não devemos hesitar nesse caminho, perseverar até o fim, ter nojo, né, da antiga vida. Esse ensinamento nos lembra até mesmo daquele ocorrido, né, da esposa de Ló, quando ela, né, olhou para trás e se tornou uma estátua de sol. Está dito, né, em Gênesis 19:26. Assim, simbolizando alguém que não quer se desligar do passado. O verdadeiro discípulo mantém os olhos deles fixos em Jesus e avança sem retroceder. Vemos isso em Hebreus 12:2. Vamos lá rapidamente. Em Hebreus 12. Vou pegar aqui Hebreus 12. Rapidamente. Vamos ver essa passagem que fala justamente sobre isso. É manter os olhos fixos em Jesus. Aqui, ó. Tende os olhos fitos. Aqui é fixo, né? No alvo, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então devemos manter nossos olhos fitos, né? Fixos em Jesus, no alvo, em Jesus.
Como Paulo disse em Filipenses 3, dos versos 13 ao 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ó, Paulo fala, esqueçam das coisas do passado, das coisas que ficaram para trás, e avançando para que, então, diante de mim, prossiga para o alvo. Que alvo é esse? O Senhor Jesus, a vida eterna. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso, é esquecer do passado, da velha vida, da velha criatura. É um compromisso firme, verdadeiro, um compromisso firme com Jesus no caminho. Um compromisso total, uma entrega total, se entregar, né, a Deus, a Cristo e a Jesus. Entregar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor, né, nosso irmão mais velho, Jesus. Que ele, como foi dito ali em Hebreus 12, né, suportou a cruz. Então, vamos suportar esta cruz, ficar firmes e pegarmos, né, sermos alvo, ó, prossigamos alvo para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Que possamos seguir firmes no caminho, sem olhar para trás. Portanto, meus irmãos, se os ventos soprarem forte, se as lágrimas rolarem, seus fardos parecerem insuportáveis, lembrem-se, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Seja até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ou até a morte. Algo também que eu expliquei no estudo da semana retrasada, né, no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, com base em Apocalipse 19, né, nessa pregação aqui, né, o retorno do grande rei, Jesus Cristo, o cavaleiro fiel e verdadeiro. Falei um pouco sobre isso também, que é independente, né, perseverar até o fim pode ser entendido até a morte ou até a vinda do Senhor Jesus, se estivermos, né, assim, vivos, né, nesse grande dia. Então lembre-se, ó, aquele que perseverar até o fim, não é aquele que perseverar até a metade do caminho, no começo, até os 99%, não, é até os 100%, até o fim, esse será salvo. O nosso Pai eterno e o nosso Senhor Jesus Cristo são dignos de toda a renúncia, de cada lágrima, de cada sacrifício. Um dia, ouviremos a doce e poderosa voz de Deus nos chamando para o lar eterno, no reino de Deus que será estabelecido aqui, a Jerusalém celestial que descerá dos céus da parte de Deus. Né, iremos estar junto com Ele para todo sempre. Que possamos, com corações ardentes, prosseguir sem desfalecer, pois as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Então, as aflições desse mundo não se compare, irmãos, com o que nos espera, que há de ser revelado, algo magnífico, maravilhoso. Erguei a vossa cabeça, as vossas cabeças, santos do Senhor. A jornada está avançando. A cidade celestial nos aguarda. Perseverai, pois a recompensa é certa. Não desistamos. Perseveramos em nossa oração. Perseveramos em oração, na obediência, no amor por Deus. O caminho pode ser difícil, mas a recompensa é eterna. Pois, como está dito, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Ou seja, aquilo que nós começamos hoje no caminho estreito há de ser completado para aquele que perseverar até o fim. Então, se você que está começando caminhada agora, tanto para nós, né, que já estamos já há um bom tempo na caminhada, ou aquele que começou, né, o irmão, se você estiver assistindo agora, se começou agora a sua jornada, não olhe para trás. Porque aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se você deseja herdar o reino de Deus, não olhe para trás, não deseje a sua velha vida. Não sinta saudade da velha vida. Se sentir saudade, ore a Deus, peça a Deus, repreenda em nome de Jesus. Peça a Deus que repreenda esse desejo, essa saudade espúria, enganosa, ilusória. Repreenda em nome de Jesus, ore a Deus. Peça a Deus que amaldiçoe essa saudade do passado. Que possa prosseguir firme, fixo em Cristo, na nova vida, sem hesitar.
Amém? Então possamos, todos nós, né, perseverarmos em oração, a obediência ao nosso Pai, né? Que ele é digno de toda dessa renúncia, como eu coloquei aqui, né? Nosso Pai eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, são dignos de toda renúncia. Quanto que nosso Deus já fez por nós, fez e faz e fará ainda. De cada lágrima, às vezes um momento de tristeza, né? Estava no caminho estreito, mas é como diz o salmista, né? O choro pode durar uma noite, mas a tristeza vem pela manhã. Deus sempre vai dar ali um consolo. De cada sacrifício, de cada coisa que você abandonou em sua vida, que não estava conforme a vontade de Deus, que você teve como perda, é digno. Deus é digno disso. Senhor Jesus é digno disso. Jesus, ele deixou tudo. Ele era o Filho de Deus e mesmo assim negou muitas honras dos homens, lisonjas, para suportar a cruz e se fazer pecador por nós. Então eles são dignos de tudo isso. Um dia, irmãos, nós iremos ouvir a voz de Deus nos chamando para o reino dele, para o reino celestial, o reino de nosso Deus. Primeiramente será iniciado, né, com o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo, por 1000 anos. Então, meus irmãos, seguimos firmes nesse caminho estreito. Essa é a grande jornada, a nossa grande jornada que, em nome de Jesus, pela graça de nosso Deus, iremos vencer, iremos perseverar e seremos salvos, pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, e a recompensa é certa e eterna. Então foi até aqui, meus irmãos, o estudo de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em nome de Jesus, espero que o estudo tenha sido edificante, entendido, compreendido, né? Muitas questões. Em nome de Jesus. E assim, que os irmãos possam ter sido edificados, né, grandemente. Então, meus irmãos, foi até por aqui hoje, o estudo de hoje. Se você, né, o irmão, possa deixar o vosso like, deixar um comentário, né, que isso ajudará muito na divulgação da palavra. Se você é novo no canal, é um irmão que conheceu agora o canal, se inscreva. Temos estudos aqui, palavras, né, transmissões ao vivo todos os domingos a partir das 8 horas. E possa acompanhar o canal, né, tem muitos outros estudos aqui edificantes para a sua renovação. E rapidamente, né, já que nós tocamos hoje, antes de terminar aqui, tocamos, né, no caminho estreito. Para aqueles que são novos no canal, eu também queria recomendar o canal O Caminho Estreito, nosso querido irmão Gilberto. Um canal aqui de muitos estudos, centenas de estudos, que tem justamente o nome, né? O Caminho Estreito, aqui em Mateus 7,14, né? Tem centenas de estudos edificantes, estudos sobre a sã doutrina, né, da Igreja de Deus. E é um canal também, uma bênção tremenda nas nossas vidas. Então você possa se inscrever também, né? E assim também ser edificado grandemente. Amém? E se você também, né, possa clicar aqui na descrição do vídeo, tem vários links, né, um canal no Telegram, um grupo no Telegram do canal, o grupo do WhatsApp, a site da Igreja de Deus, o discipulado da sã doutrina, a série Luz da Escuridão e a série Revelando o Apocalipse, que estão nesse canal aqui, né, desse estudo do canal. Então é isso, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Até aqui é o estudo de hoje. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.